Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Vamos dar continuidade falando na nossa aula aqui de leitura de desenhos de projetos prediais sobre os elementos das plantas, mais especificamente sobre as esquadrias e mais especificamente ainda sobre as portas e também sobre os elementos vazados. Então, assim como a janela, né, a gente sabe que as portas, elas apresenta uma infinidade de modelos, de tipos, de tamanhos, de material, né? Então, existe uma diversidade muito grande de portas também. E aí, então, a gente vai ver os tipos mais comuns dessas representações, como que a gente lê e representa essas portas, né? Então, aqui é uma porta em planta baixa. Então, a gente vê aqui a alvenaria, a gente já viu muitas vezes, que a alvenaria ela é sempre com um traço mais grosso. Então, olhando esse desenho, a gente reconhece aqui a alvenaria e aqui o vão da porta. Aí a gente vê aqui a folha da porta, essa daqui a folha que vai se deslocar, né? A gente vai abrir e fechar. E aí tem uns outros elementos que eles podem não aparecer na planta, mas eles podem também aparecer na planta. Isso depende da escala que você está utilizando, que o profissional utilizou. Isso depende do nível de detalhamento que aquela planta está tentando te passar. Então pode ser que você não encontre todos esses elementos, mas pode ser que você encontre. Então aqui a gente vê que primeiro essa informação aqui, essa madeirinha aqui, a gente assumindo que isso é uma porta de madeira, que é o alisar. Então essa primeira informação aqui que a gente tem bem pertinho aqui da parede é o alisar. A segunda informação aqui é o portal. Então a gente sabe que esse é o alisar e esse aqui é o portal, né? Que a sua porta, a sua folha vai ficar ali fixado. Uma outra informação que a gente tem é o batente. O batente é esse recortezinho aqui da madeira na qual a sua porta vai parar, onde ela vai bater, né? O batente ali. Temos também a dobradiça aqui, que vai permitir a movimentação da folha, a folha propriamente dita e a fechadura, né? A fechadura com um puxador. A gente também tem aqui uma boneca. A boneca é essa distância, é esse vão que fica aqui atrás da porta. Esse vãozinho aqui que ele fica para que seja fixada a porta, né? Para que seja colocado ali o portal, né? Então, esse vãozinho aqui que a gente tem atrás das portas, o nome desse vão, o nome desse espaço, desse pedacinho de parede é boneca. A gente conhece como boneca. Então, a gente tem aqui aqui também nessa mesma planta, uma outra informação que é a informação da soleira. Então, como que a gente sabe que aqui tem uma soleira? Porque aqui tem duas linhas de piso. Isso quer dizer que aqui embaixo, né, nessa porta, ela apresenta uma soleira. Então, essas são todas as informações que você pode ter num desenho de uma porta, né? Então, a gente vê aqui a porta, esse aqui é o alisar, né? O batente, aqui onde ela vai bater, a fechadura, a folha propriamente dita e o portal, né? Então são essas informações que estão lá no desenho. E aí tem também a representação em planta baixa, em corte e em vista. Elas funcionam da mesma forma que as janelas. Então, a gente já viu como que é a janela, a porta é praticamente a mesma coisa. Esse detalhe aqui da porta, que é a curvatura que a porta vai fazer. Ela aparece nos desenhos justamente para indicar onde que a porta vai passar, para que não seja colocada nada aqui, né? Então, isso facilita a vista. Então, a gente sabe que essa folha aqui, quando ela for fechar, ela vai fazer este caminho, né? Então, aqui a gente também tem o código dessa esquadria. Então, essa daqui é uma P1. E aí, a gente pode ir lá no quadro de esquadrias e ver quais são as dimensões e qual é o material utilizado naquela P1. Ou o profissional pode já colocar aqui. Geralmente quando tem muitas portas de tamanhos diferentes, ou quando é só um tipo de porta, né, no máximo duas, aí ele já pode colocar ali direto no projeto, né? Então ele aparece dessa mesma forma. Nesse caso a gente não tem um peitoril, então a única coisa que aparece é o comprimento da porta e a altura, né?
Em corte funciona da mesma forma, né? E em vista tem também aquela forma da gente ver para onde que a porta vai abrir, né? Então essa porta aqui, ela abre, lembra que esse cantinho aqui é onde estaria o puxador, né? Então a gente pega aqui o puxador e abre ela para lá. Então ela funciona exatamente desse jeito. É isso que a gente está vendo aqui na vista, que essa porta aqui a gente segura e abre nessa direção assim. Todas essas plantas aqui estão falando a mesma coisa. Uma planta baixa, um corte e uma elevação. E aí a gente também tem a representação das portas de correr. A representação da porta de correr, ela é feita com as folhas propriamente dita. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma porta com 4 folhas, sendo que aparentemente 2 folhas são deslizantes, né? Aqui também. Aqui a gente tem a linha de piso, sempre se atentar à linha de piso, porque isso vai dizer respeito à diferença dos níveis entre os cômodos que aquela porta ali faz divisa, né? Então essa é uma P2, essa também é uma P2 com a representação aqui das dimensões. Uma P3, essa P3 aqui, a gente pode ver que ela já entra um pedacinho ali na parede, né? Ela não é uma porta embutida, é uma porta de correr, mas ela fica ali rente à parede. Essa daqui já é uma porta de embutir. Então, essa porta ela vai correr para dentro da parede. Então, quando você abrir, você não vai ver mais a folha vai ficar dentro da parede, certo? Essas são as representações das portas. E aqui em corte, que é da mesma forma, né? E em vista, que a gente já viu as setinhas. Então aqui realmente, ó, essas 2 folhas aqui do canto não tem nada escrito, então a gente entende que essas 2 folhas são fixas e essas 2 folhas aqui no meio são móveis. Uma abre para a esquerda e a outra abre para a direita, né? Então é essa porta aqui. Então a gente entendeu corretamente. As 2 do canto são fixas e 2 são móveis. E aí a gente começa a se atentar para as linhas, justamente para as linhas de piso, para que vão indicar o desnível, né? E essas portas, elas podem interligar os ambientes com ou sem diferença de nível. Então, sempre se atentar às linhas de piso. Aqui, a gente vê uma porta e não tem nenhuma linha de piso nela. Isso quer dizer que essa sala aqui e essa sala aqui, elas estão no mesmo nível. Elas estão no nível 0. Então, não tem diferença de nível quando você passa por essa porta, então não tem linha de piso. Aqui, nessa representação aqui, já tem uma linha de piso. Quer dizer que aqui, entre essa suíte e esse banheiro, tem um desnível. Então, a gente pode ver aqui que essa suíte está no nível 0 e o banheiro está no nível -2, justamente por causa daquela questão da água, né? Quando for lavar o banheiro e tal, para essa água não correr para o quarto, não correr para a sala. Então, precisa desse desnível. Então, como é uma porta de banheiro, vai ter um desnível aqui. Aí a gente vê que esse desnível está para o lado do banheiro, está para dentro do banheiro. Então, a água vai vir e vai parar aqui. Ela não vai ultrapassar essa linha, né? Já nesse exemplo aqui, a gente tem uma linha de piso, mas ela já está lá para fora. Tá vendo? Aqui ela estava aqui para dentro, né, para a área do banheiro. Essa daqui ela já está para fora. Por quê? Porque aqui é uma lavanderia e aqui é um depósito. Então essa lavanderia, ela está mais baixa do que o depósito, justamente porque na lavanderia vai mexer com água, vai lavar, e aí para essa água não entrar aqui para o depósito, a gente faz o depósito um pouquinho mais elevado do que a lavanderia. Então, essa linha no piso, ela te indica justamente isso, que está ocorrendo um desnível entre os ambientes. As portas de correr funcionam da mesma forma, né? Então, você vai sempre se atentar se existe um desnível entre eles. Se existir nos ambientes, nos cômodos, vai ter a cota de nível, né? Que a gente já conversou que não coloca em todos os lugares. Mas quando tiver um desnível, tem que colocar. Então, aquilo que as linhas estão querendo dizer é justamente isso. Nessas portas sem desnível, sem nenhum desnível, né, que os 2 cômodos estão no mesmo nível, não precisa colocar linha nenhuma. Olha, a porta, ela acontece o mesmo nível para dentro e para fora dela.
Agora, quando existe uma linha aqui na porta, existe o desnível e aqui no corte a gente pode ver bem como que isso funciona, né? Então, aqui a gente tem uma porta sanfonada, a representação da porta sanfonada, né, que são aqueles vários, aquelas dobrazinhas, né, que vão acontecendo. Temos a porta basculante, que é usada mais para portões, né, que é aquela que abre assim para cima, né. A representação também da porta pivotante, que do mesmo jeito que a janela, ela vai correr em torno do eixo dela, né. Então, aqui está o eixo e a gente vê o contorno, o caminho que a folha da porta faz. E também a porta de enrolar, muito utilizada em comércio, né, em serviços. E a porta vai e vem. Então, quando você vê esse tipo de representação, você já sabe o que quer dizer cada uma delas. E aí a gente entra na área dos cobogós. Os cobogós já são aqueles elementos vazados que eu estava falando. Eles também vão aparecer na planta, né? Eles também têm a função de tampar um vão, né? Que existe ali na alvenaria. Mas eles não são móveis. Esses cobogós, eles são utilizados para permitir a iluminação e a ventilação, ao mesmo tempo que obstrui parcialmente a visibilidade, mantendo assim a privacidade do local. Então, geralmente é para isso que funciona um cobogó. Então, ele vai aparecer em planta, ele vai aparecer na espessura dele. A esquadria, geralmente a gente usa a espessura de 3 centímetros. Aqui na planta, quando se tratar de um cobogó, vai trazer a espessura do próprio cobogó, né? Que nesse caso são 5 centímetros. Então, ele aparece também em planta, em vista, né? Como você vê, e em corte. Então, ele funciona da mesma forma da esquadria, mas a gente sabe que ele não abre, ele é um elemento fixo. Então, esses são 2 exemplos de cobogós, né? Que são os elementos fixos, também utilizados para tampar os vãos, mas permitindo a passagem de ventilação e de iluminação. Ok? Então, essas são as informações sobre as esquadrias. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as escadas. Ok? Então, beijo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.